Ok, então vamos ver um pouquinho as últimas coisas que vimos na aula, né? Vimos então fibrados vetoriais, né? São variedades que têm uma estrutura nas fibras, né, de espaço vetorial, né? Então temos nossa projeção do espaço total na base e as fibras para um ponto na variedade, né, são todas espaços vetoriais, né? E o importante, né, o que dá a estrutura que a gente está procurando são trivializações locais de abertos do espaço no produto de abertos na base com espaço vetorial, né? Isso nos permite induzir ou ver a estrutura linear dizendo que estas funções são lineares nas fibras, ou induzir através das cartas uma estrutura linear nas fibras. Vimos que podíamos fazer das duas maneiras, né? Em particular, temos bases de seções locais. Ou seja, temos funções xi i de u em e, de tal forma de que xi1 de p, xk de p são uma base de EP para todo P em U. Pela estrutura linear nas fibras, nós podemos levar toda a álgebra linear para fibrados. Falar de somas de fibrados vetoriais, produtos. Hoje vamos ver produtos tensoriais de fibrados vetoriais, aplicações multilineares sobre fibrados vetoriais. Outra coisa que vimos, né, foi uma propriedade fundamental dos fibrados vetoriais é sua orientação. A gente, dado um espaço vetorial de dimensão finita, nós temos associadas as orientações de V, que simplesmente as classes das bases, dividido por uma relação de equivalência, que duas bases são equivalentes se a matriz de mudança de base tem determinante positivo. Isso dá, esse conjunto tem dois elementos, então, e escolher uma base, uma classe dessas bases e orientar o espaço vetorial V. E escolher uma orientação. São arbitrárias, né? As duas são tão arbitrárias quanto o sentido das agulhas, de rotação das agulhas do relógio. Totalmente arbitrárias. Então, com isso se traslada como a álgebra linear para fibrados, né? Dado um fibrado vetorial, né? Um fibrado, nós podemos definir, então, para cada P em M, temos as orientações de EP. Certo? E, de fato, o conjunto das orientações de EP também é um fibrado, só que não é um fibrado vetorial, é um fibrado cujas fibras têm dois elementos, né?
a gente pode usar essas bases de seções para dar cartas nesse fibrado, na maneira usual que nós fizemos para as outras estruturas lineares, né? Dado uma base de seções, né? Dado uma base de seções, então, nós associamos a ele que o ponto P e a classe da base. A classe na relação de equivalência essa, né? Isso dá um sistema de coordenadas para este fibrado, né? Cujas fibras, de novo, têm só 2 elementos. Muito bem. Então, o que é orientar um fibrado, né? Orientar um fibrado é escolher uma seção global desse fibrado de orientações, né? Ou seja, é uma função, né? Então, é orientável se existe uma seção, no sentido que a gente deu, uma seção diferenciável ou contínua, que é a mesma coisa, desse fibrado, ou seja, uma função O de M nas orientações, né? Uma seção, né? Isto é, tudo o que estamos dizendo é que para cada ponto estamos associando uma orientação nas orientações da fibra, de forma tal de que essa função é contínua ou diferenciável. O que quer dizer? Bom, quer dizer que existe uma base de seções de tal forma de que esta orientação coincide com a orientação da base de seções numa vizinhança de cada ponto. Certo? Muito bem. Então, deixem eu mostrar para vocês um aspecto da orientação que provavelmente vocês já conhecem, né? Isso é uma faixa de Möbius, como a que está lá fora, né? O que é uma faixa de Möbius como variedade, né? Então, o que vocês estão fazendo é pegando um retângulo, né? Identificando dois bordos opostos em sentido contrário à orientação natural que seria do retângulo. Ou seja, você se identifica isto com isto. Isso corresponde ao que eu fiz aqui com essa faixa, com essa fita, né? Eu colei invertendo a orientação e assim fica uma faixa Möbius. Não sei se vocês alguma vez pegaram uma tesoura e cortaram uma faixa de Möbius. Bom, vocês podem cortar assim, por exemplo, ou seja, no sentido este. O que vão fazer com isso é romper a identificação, quebrar a identificação. E vocês vão ficar com um retângulo normal. Mas a faixa de Möbius não é um retângulo normal porque não é orientável. Ela tem uma única face, né? Ou seja, no sentido de que vocês podem percorrer ficando sempre do mesmo lado da face e vão cair no lado contrário e depois dar uma volta, né? Ou seja, depois de percorrer longitudinalmente o retângulo, vocês aparecem do outro lado, né, da superfície. Muito bem. Então, a gente poderia cortar assim a faixa e aí a gente obtém uma coisa que é orientável. Porque uma propriedade da faixa de Möbius é que, sim, tem só uma cara, mas se eu olho para um retângulo, para um pedaço dela, ela tem duas faces, não uma.
É porque localmente toda variedade é orientável. Esse pedaço da faixa de Moebius é orientável. Tirar qualquer linha horizontal da faixa de Moebius, cortar transversalmente, gera uma coisa orientável. Existe um aberto denso que é orientável. Né? Mas o que podemos fazer é cortar longitudinalmente. E o que acontece? Vocês já fizeram isso alguma vez? Vão pensando o que vai ficar. Uma das propriedades da faixa Moebius é que o bordo dela é conexo. Né? Se vocês vêm por aqui, quando chegam aqui, vocês vão sair aqui. Quando chegam aqui, vão sair aqui. Né? Ele só tem uma componente conexa de bordo. Sim? E o que vai acontecer quando eu cortar? A variedade continua conexa, assim como quando cortávamos nesse sentido, mas agora ela é orientável. Porque se vocês olham de perto, a gente dá duas voltas. Em vez de dar só uma volta assim, a gente está dando mais uma, e o que fica então é orientável. O bordo fica desconexo agora, claro, porque o que a gente fez. Vamos olhar agora então, intrinsecamente, o que a gente fez. Né? A gente cortou aqui, né? Sim? Agora, esse pedaço está identificado com este pedaço. E este pedaço, né, com este pedaço. Então, este pedaço está identificado com este. Quando a gente continua, este pedaço vira identificado com este. E não tem nada estranho no que se refere à orientação. Mas agora o bordo tem duas componentes, a branca e a laranja. Sim? Muito bem, agora eu tenho outra faixa de Moebius aqui. Então, observem que o que aconteceu com a faixa de Moebius, de que virou orientável, é fácil de entender olhando para o desenho este. O fenômeno é intrínseco e dá para entender nesse desenho. Então vamos fazer a mesma coisa com outra faixa de Moebius, idêntica à anterior. E vamos repetir a experiência, mas agora, em vez de cortar no meio, vamos cortar. Então, estamos identificando a faixa de Moebius assim. Sim? Então, em vez de cortar no meio, agora eu vou começar cortando aqui. E vou ir paralelo ao bordo. Sim? Então eu pergunto, é uma faixa de Moebius como a anterior, igual. Então eu pergunto para vocês o que vai ficar agora. Então, estou indo até... Comecei na fita marrom, que é onde eu colei para formar a faixa de Moebius, né? E estou indo paralelo ao bordo, não sei se vocês conseguem ver. Mas estou indo paralelo ao bordo. Então, agora estou chegando na faixa marrom, né, que eu quando eu comecei. E eu saí, eu não fechei a curva. Ou seja, eu amanheci aqui. Depois de chegar no outro lado, eu amanheci aqui. Né? Que faz sentido, porque este ponto... Se eu continuo por aqui, este ponto está identificado com este. Então, tenho que continuar. Sim?
Estou me enrolando todo aqui. Ou seja que não estou levantando a tesoura do papel, né? Então, o que vai ficar quando eu chegar? Quando eu chegar aqui, este ponto se identifica com este. Então eu fechei o corte, sim? E o que vai ficar? Agora viraram duas componentes conexas. E se vocês olham cada componente conexa, a pequenininha é uma faixa de Möbius. E a grande é aquela faixa com duas voltas que é orientável. Mas uma é longa e outra, o que aconteceu? Né? Então vamos ver no nosso desenho. Bom, quando eu fechei o corte, o que tem no meio? Bom, no meio, isso que está aqui, é uma faixa de Möbius como a anterior, só que mais estreita. Sim? É como ter pego o bordo e ter feito assim com o bordo. Tem que ficar uma faixa de Möbius com o mesmo comprimento, só que com menos largura. Essa é a pequena. E a grande? Bom, pensem que esses dois cortes podem estar muito próximos do meio. Sim? Eles degeneram uma única linha cortada no meio, que é o que eu fiz antes. Então, este pedaço mais este pedaço tem que ser esta cortada no meio, que é a grande. Sim? Então dá para entender o que aconteceu, também olhando intrinsecamente, também olhando esse desenho. Só que tem uma coisa adicional. As duas faixas estão enlaçadas. Sim? Estão entrelaçadas. Como a gente vê isso aqui? E a questão é que não dá para ver aqui. Porque aqui tem dois fenômenos jogando ao mesmo tempo. Um fenômeno intrínseco, ou de orientação, ou de corte, ou de número de componentes conexas, e um fenômeno extrínseco, que é como eu coloquei essa faixa de Möbius em eixo 3. O fato delas estarem enlaçadas é um fenômeno de eixo 3, é um fenômeno extrínseco, que vai além da faixa de Möbius em si. Se vocês fizessem esse truque em eixo 4 e vocês fizessem o mesmo, de repente fica desconexo. Sim? Esse exercício é interessante para ver a diferença entre o que é intrínseco, a variedade, e o que é a propriedade da variedade como está mergulhada no eixo 3. Muito bem. Então, dito isso, vamos dar um exemplo, que é um exemplo muito interessante de variedade orientável, porque é muito geral. Né? Então, exemplo, vocês já viram nos exercícios que tem variedades, critérios para decidir orientabilidade. Né? Mas observem o seguinte, né? Peguem qualquer variedade diferenciável. A gente diz que uma variedade é orientável se o seu fibrado tangente é orientável. Né? Mas, quando temos uma variedade diferenciável, automaticamente temos seu fibrado tangente. Ela pode ou não ser orientável. Sim? Mas uma coisa interessante é que não importa quem é M, o fibrado tangente é sempre orientável. Que é meio surpreendente. Por que que é? Né? E mais,
existe uma maneira natural de orientar o fibrado tangente dado um atlas em M. Lembrem que nós pegamos para um atlas de M, nós construímos a estrutura diferenciável mostrando um atlas natural na verdade aqui até colocamos x de u. Um atlas natural, atlas de T. Eu afirmo que esse atlas é um atlas orientado. E nós já fizemos a conta. Lembrem, para provar que isso era um atlas de M, nós pegamos x e y em A e fizemos a composição para ver que eles definiam uma estrutura diferenciável. Então pegamos y composto com x inverso. Claro que, como sempre, onde faça sentido. Então aqui estou trabalhando na interseção de u com v, e aqui estou indo então de π menos 1 de x de w interseção Rn em y de w interseção Rn. E lembrem como era, né? Um ponto u v daqui ia parar em quem? Ia parar em y composto x, composto com a inversa de x em u. E aqui era o jacobiano dessa transformação em u calculado em v. Ou seja, aqui é o jacobiano de y composto. Chamem de f a este. Só para escrever menos. Aqui é f de u, o jacobiano de f de u calculado em v. ¿Sí? Nós fizemos a conta e vimos isso, e assim é que provamos que isso era um atlas, de fato, para o fibrado tangente, ou define uma estrutura diferenciável no fibrado tangente. Muito bem, então essa é a estrutura do fibrado tangente. Então, olhem esta aplicação, né? Quem é o jacobiano dessa transformação? Sim? Bom, é o jacobiano deste. Agora, isso depende de... Isso aqui está em Rn, né? Isso aqui é Rn. Então eu posso ver isto como uma matriz de 2 por 2, onde cada entrada é uma matriz de n por n. Sim? Então, a primeira observação é que isso não depende de V. Certo? Então, o jacobiano, aqui, chamem esta de... não, eu estou misturando. Aqui é barra, né? Barra. E esta é f, que é y composto com x menos 1. É o que estou chamando de f. Sim? Então esta é f barra. Então quem é o jacobiano de f barra num ponto uv? Bom, então é a matriz das derivadas parciais desta aplicação, certo? Agora,
Isso aqui não depende de V. E como função de U, o jacobiano vai ser o jacobiano da F. ¿Sí? Então, o jacobiano da F barra tem essa cara. Jacobiano da F em U, porque é a parte desta em relação a U, mas não tem parte em V. Ou seja, tem um zero aqui quando eu derivo em relação a V. ¿Sí? E aqui, quando eu derivo em relação a U, sei lá, é um troço, não importa. Quando eu derivo em relação a U, não sei o que é, não interessa. Mas observe que quando eu derivo em relação a V, isto como função de V é uma função linear. ¿Sí? Então, quando eu derivo, obtenho a diferencial desta aplicação como função de V é a própria aplicação linear, que é o jacobiano de U de novo. Certo? Mas, olhem, né? Quem é o determinante agora? O determinante do jacobiano de F barra em UV. Como aqui tem um zero, é o quadrado do jacobiano este, né? É o determinante do jacobiano da F em U ao quadrado, que é um número positivo. Em outras palavras, esses sistemas de coordenadas definem a mesma orientação. No fibrado tangente. ¿Sí? Por definição. ¿No? Então, isso implica que a barra é um atlas orientado para Sei que interessante, né? Começamos com qualquer atlas de M, a estrutura diferenciável que a gente colocou no fibrado tangente já é orientada. Sim? Então, o fibrado tangente sempre é uma variedade orientável. Muito bem. Então, vamos agora voltar um pouquinho a falar de unformas. Muito bem, então, dada uma variedade M, nós construímos o fibrado tangente e graças ao fibrado tangente temos então as seções do fibrado tangente, que nada mais é do que os campos vetoriais sobre M. Mas, claro, se temos o fibrado tangente, temos então o fibrado dual, né? Do fibrado tangente. Lembrem que é isto? Isto é a união para P em M do dual do espaço tangente. Ou seja, isso, cada elemento daqui é uma função linear do espaço tangente a R. Sim? Não poderia ser mais simples. Sim? Então, as seções também temos, mesma coisa, as seções do fibrado cotangente, isso se chama, assim como se chama fibrado tangente, se chama fibrado cotangente. Como eu comentei na aula passada, em algum sentido o fibrado cotangente tem uma estrutura mais natural que o fibrado tangente. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Isso aqui, assim como isso aqui é uma notação para isso aqui também vai ter uma notação. Vamos denotar isso assim.
as unformas diferenciais sobre M. São as seções desse fibrado, ou seja, para cada ponto em M, vocês têm que me dar uma unforma no espaço tangente ao ponto. Isso é, e em forma diferenciável. Muito bem. Nós também vimos que aqui, dando uma carta de M, aqui automaticamente temos os campos coordenados. Uma base local, né, de campos coordenados. Essa tem uma base dual. A base dual, nós vimos que é precisamente a base das diferenciais das funções coordenadas. Sim? Estas, então, uma é dual da outra. Sim? Nós vimos isso nas aulas passadas. Muito bem. Ok. Uma observação é que é a mesma que a gente fez para campos. Estas coisas são duais umas das outras. O mesmo que falamos para campos vale para formas. O que quer dizer isso? Eu posso olhar as formas de duas maneiras diferentes agora. Eu posso olhar as formas como uma seção do fibrado cotangente, ou posso olhar as formas da seguinte maneira, né? Dá um campo em M e ômega, uma forma, aliás, vamos começar ao contrário. Então, dado ômega, uma unforma, se X é um campo, eu posso construir a seguinte função, ômega de X. Ômega de X é uma função sobre M, ou seja, de M a R. Né? E como está definida, ômega de X em P é ômega de P em X de P. Sim? Então, agora estou pensando ômega como uma função que pega campos e dá funções. Agora, essas coisas são álgebras. Ou seja, eu posso pegar um campo e multiplicar por uma função. É um módulo, aliás, desculpa, é um módulo, são álgebras, mas não estou interessado na estrutura de álgebra. Isso aqui é um módulo sobre as funções diferenciáveis. Em particular, eu posso pegar agora uma função f, e f vezes x é um campo também. Então, quem é ômega de f de x? Bom, para ver isso, eu tenho que usar a minha definição. Não temos mais. Então, quem é isto em P? Bom, isto é, por definição, é ômega em P do campo em P. Mas o campo em P é f de P, x de P. Assim que é definida a estrutura de módulo nos campos. Né? Agora, isso aqui é uma função linear. Isso aqui é um número agora. Então, sai para fora. Sim? Isso aqui é f de P multiplicado por isto. Sim? Mas isto é o que nós definimos como ômega de x em P.
Mas isto é uma função, isto é outra função, estou multiplicando essas duas funções. Esta é a mesma coisa que isto. Certo? Então, vejam o que ficou. Né? Ou seja, não só ômega, isso aqui é um espaço vetorial, né? Não só as formas são, por causa desta definição simplesmente, lineares sobre os campos de vetores como espaço vetorial, mas são lineares como módulos. Ou seja, as funções saem para fora também. Certo? Esta função é linear como módulo, ou seja, é FM linear. Cada vez que eu multiplico por uma função, a função sai para fora. Sim? Então temos o espaço dessas coisas. O que eu mostrei então é que, dada qualquer forma, eu consigo um troço nesse espaço. Nas aplicações lineares dos campos, nas funções que são FM lineares. Sim? Então, para cada ômega, tem um troço aqui, simplesmente trocando isto. Isso é muito parecido com o que fizemos com os campos, quando pensamos ele como derivações agindo nas funções diferenciais. Só que essa função que leva ômega no elemento daqui, né? Essa função é isomorfismo. Aqui estou chamando as duas com a mesma letra, mas formalmente eu deveria fazer assim, deveria chamar diferente para identificar. Então temos uma função, agora que é o chapeuzinho, que leva ômega em ômega chapéu, que leva formas no conjunto das aplicações FM lineares sobre os campos. Pois é, então, essa conta mostra que está bem definida, não? Ou seja, que cai aqui, tem essa propriedade, essa ômega chapéu tem essa propriedade. Mas o que acontece é que eu posso voltar, né? Muito parecido com o que fizemos com campos. Né? Mas vamos fazer isso com cuidado. Né? Eu deixei como exercício para o campos, mas vamos fazer com cuidado para formas. Né? Então, se eu tenho, se W chapéu está em, chamem isso aqui de, sei lá, lambda. Não, lambda 1. Lambda. Qualquer coisa, N. Então, depois, eu não estou escolhendo uma notação porque vai sumir essa notação. Vamos chamar tudo de formas. Né? Mas se W chapéu está em L, eu quero definir um elemento daqui. Como? Assim. Claro. Eu definimos W, uma forma em M, assim. W num ponto P, num vetor V, eu tenho que definir com a W chapéu. Mas W chapéu trabalha em campos. Então, o que eu faço é eu escolho um campo X qualquer que em P vale a V. Onde X em P é igual a V. Claro que temos que mostrar que está bem definida. O que quer dizer que mostrar? Aqui tem uma arbitrariedade, que é a escolha de X. Sim? Por que isso não depende de X? Isso é o que temos que ver. Então, a primeira observação para ver isso é a seguinte.
Peguem X e Y, dois campos em M, e ômega chapéu em L. ¿Sí? Supongan que dois campos em M, P em M, y supongan que existe un aberto U de M contendo P, tal que X en U e Y en U. ¿Sí? Dois campos que coinciden um aberto ao redor de P. Bom, então, ômega chapéu de X, de fato agora não precisa de P. Precisa de P. Então, ômega de X é igual a ômega chapéu de Y em U. Lembrem, ômega chapéu pega um campo e me dá uma função. Então, essas duas são funções de M, mas elas coincidem em U. E como provamos isto? Observem que estes campos, como objetos, aqui, são diferentes. Eles coincidem em U, mas como campos são diferentes. Eu não sei o que acontece fora de U. Um campo é uma função. Eu tenho controle num aberto. Fora do aberto eu não sei. Bom, então agora, para provar isso, então demonstração dessa observação, né? Peguem P em U, agora sim, e peguem uma função, uma bump function, ao redor de P, cujo suporte esteja em U. Então, peguem P em U e Rho, uma função tal que Rho em P é 1 e Rho, ou seja, Rho vai de M em R, Rho em P é 1 e Rho em fora, no complementar de U, é 0, identicamente 1, identicamente 0. Bom, então esses campos X e Y são diferentes, mas o campo Rho de X é igual ao campo Rho de Y. ¿Sí? Porque en U, X e Y coinciden. E fora de U, os dois são 0. Então coincidem, dentro e fora de U, coincidem. São o mesmo campo, são a mesma função. Então agora o que acontece com ômega chapéu? Então observem que ômega chapéu em X em P, tenho que ver que isto é igual a ômega chapéu de Y em P. Isso é dizer que as duas funções coincidem, né? Então, tenho que ver que isto é igual a Y. Mas, o que é isso, né? Bom, isso é a mesma coisa que ômega que Rho de P, ômega chapéu de X em P. Simplesmente porque Rho de P é 1. Né? Mas isso que está aqui, pela conta esta que nós fizemos aqui, né? Isso é a mesma coisa que isto, que Rho de ômega chapéu de X em P. Isso é multiplicar funções, na verdade, simplesmente. É a definição de multiplicação de funções. Né? Agora, uso a linearidade de ômega chapéu, né? L é o conjunto que é FM linear. Então, Rho entra, né? Ou seja, isso aqui é ômega chapéu de Rho de X em P. Mas Rho de X é Rho de Y. Sim? Isto é ômega chapéu, é o mesmo campo, Rho de Y em P. Mas agora uso a mesma coisa, né? Isso que está aqui é Rho de P, é Rho de ômega
deixa eu continuar lá em cima. Então, isso continua aqui. Uso a linearidade agora como antes em Rho. Isso aqui é Rho, ômega chapéu de X, em P. Mas isto é Rho de P, ômega chapéu de Y aqui. Y em P. E Rho de P é 1, portanto isto é ômega chapéu de Y em P. Que é o que queríamos, né? Sim? Então, se dois campos coincidem em U, a uma forma em eles coincide também. Essa prova também diz que se eu tenho um campo em U, não tenho um campo em M, tenho um campo em U, eu posso estender ele dessa forma, fora de U, considerar agora ele como campo fora de U e calcular em um ômega chapéu. Se eu faço isso com band functions como esta, isso diz que o valor da extensão não depende, na verdade, da band function. Em outras palavras, eu posso calcular, então, observação 2, então, se X é um campo em U e ômega chapéu está em L, esse troço que está aqui faz sentido. Parece que não, né? Porque o X não é uma função aqui, não está aqui. É um campo sobre U. Não tem problema, porque essa prova diz que se eu estendo X de qualquer maneira fora de U, desde que seja diferenciável, o valor de ômega chapéu em X para pontos de U vai estar bem definido. Claro que estou pensando isto agora como função em U, não como função em M. Não? Em outras palavras, isso é o mesmo que dizer o seguinte, que se temos uma ômega chapéu em L, eu posso trabalhar com ômega chapéu restrita a U. E isso faz sentido. Isso pega campos em U e dá funções diferenciais em U. É a mesma coisa. Muito bem, então lembrem que queremos provar isto. Queremos provar que isso está bem definido. Então o primeiro passo é esse. O primeiro passo é mostrar que se um elemento, né, linear sobre os campos e de fato linear sobre as funções, automaticamente se dois campos coincidem num aberto, eles, esse objeto nesses campos coincide. Mas agora, outra observação, observação 3, e mais forte do que isso. Então, se X em P é igual a Y em P, ou seja, se coincidem num ponto, então as formas coincidem também. Ou seja, ômega chapéu de X em P é igual a ômega chapéu de Y em P. Se eu provo isto, já está. Né? Porque se escolher um outro X é escolher algum outro que coincida com X em P. E por causa disso que está aqui, este valor não vai depender do X que eu pegar.
certo? E por que isso? Né? Bom, por exemplo, peguem um sistema de coordenadas, né? E escrevam x, então pegamos x, aqui em demonstração, pegamos x de u em Rn com P aqui, uma carta. Então, x, o campo x restrito a u se escreve como uma soma de certas funções xi derivada aí, derivada de xi, onde as funções aí são funções diferenciáveis em u. Isto simplesmente porque em cada ponto estes são uma base. Mesma forma, y restrito a u é soma de bi derivada de xi. Com bi também uma função diferenciável em u. A hipótese é que AI em P é igual a BI em P, porque são uma base. Para todo I. Então agora quem é ômega chapéu em X calculado sobre pontos de U? Bom, isto é a mesma coisa que ômega restrito a U, por causa desta observação, em X restrito a U. Mas X restrito a U eu posso escrever assim. Então, isto é ômega chapéu restrito a U na somatória aí de xi. Mas isso que está aqui mora nesse espaço trocando M por U. Ou seja, é linear, e linear sobre as funções diferenciáveis em U. Isso quer dizer que essa somatória sai para fora e as funções também, porque as funções são funções diferenciáveis sobre U. Isso é a soma de AI, W chapéu em U, sim? Certo? E o que acontece se agora eu fizer ômega chapéu em Y sobre U? Vai dar a mesma coisa, né? Só que trocando as coordenadas de X pelas coordenadas de Y. ¿Sí? Agora, observen que isso que está aqui é igual a isto. Em P, estas coinciden com estas. Isso quer dizer que isto em P coincide com isto em P, que é o que estou afirmando aqui. Que coincide, então. Por causa disto. Certo? Então, vamos resumir essas lições. Bom, então isso mostra o que queríamos. Antes do que nada, isso mostra que essa definição é boa. Sim? Portanto, a prova dessa observação diz que isso está bem definido. Dado uma ômega, eu tenho uma ômega chapéu. E por causa da própria definição, é claro que a função que leva a ômega a uma chapéu é um isomorfismo, né? Porque trocando esses dois lados, eu defino uma a partir da outra. Sim? Uma operação é a inversa da outra. Né? Logo, é um isomorfismo e, portanto, este L não vai ter nenhuma notação especial, vai ser chamado também de formas diferenciais e não vai ter chapeuzinho nenhum, vai ser ômega de novo.
¿Sí? Em outras palavras, a gente pensa ômega 1 de M são as seções do fibrado tangente, cotangente, né? Ou seja, funções que levam um ponto de M num elemento, numa função linear do espaço tangente a M em P em R. Mas também é igual ao conjunto das funções que pegam campos de vetores em M e dão funções lineares, funções de M com valores reais, de forma tal que ômega é FM linear. São a mesma coisa. Sim? Vocês podem ver, é a mesma coisa que tínhamos feito com campos de vetores. A gente apenas fez a conta com cuidado. Sim? Então essas são as formas diferenciais. Observem que as lições desses argumentos aquilo que eu coloquei lá. Então aqui ômega vai ser uma forma. Então ômega num campo X restrito a U é a mesma coisa que ômega restrito a U no campo X restrito a U. ¿Sí? Mas mais importante, isso na verdade agora é uma consequência do que segue. Ômega de X, isso aqui é uma função de M. De que depende? Depende, claro, de ômega e de X. Mas como depende de X? Só depende do valor de X no ponto. Ou seja, isso que está aqui, isso é uma função. Mas o valor desta função em P só depende do valor de X em P. Claro que também de ômega. Mas se vocês fixam ômega, isto como função só depende de X e P. E de mais ninguém. Isso que nós fizemos aqui, né? O valor de isto em P só depende do valor de X em P. Certo? O que nós mostramos com essas provas é que uma função linear com essa propriedade de que sobre os campos, com a propriedade de que o valor da função só depende do valor do campo no ponto, isso é a mesma coisa que uma forma, a mesma coisa que uma aplicação linear sobre as funções diferenciáveis. É tudo a mesma coisa. Certo? Muito bem. Essa propriedade, vamos dar um nome especial para ela. A gente vai dizer que ômega é tensorial. Tensorial quer dizer que é linear, e linear de fato como módulo sobre funções diferenciáveis. Muito bem. Agora, já logo vamos entender por que é esse nome. Né? Deixa eu ver se não estou esquecendo de nada. Então,
Então vamos dar um exemplo de uma forma interessante. Né? Então, exemplo. As variedades não têm formas canônicas, formas canônicas. Sim, a gente sabe como construir formas locais pegando uma função e calculando sua diferencial, por exemplo. Mas isso depende da função. Podemos pegar uma carta e pegar os diferenciais das funções coordenadas, mas isso depende da carta. Tem uma forma mágica universalmente definida, independente de cartas, numa variedade, né? A não ser a função nula, que não tem graça. Mas, para variedades isso é verdade, mas para algumas variedades tem. Né? Por exemplo, o fibrado cotangente. Esse troço tem uma forma natural. Né? Ou seja, existe uma forma lambda, uma forma sobre o fibrado cotangente. Cuidado, né? É uma forma. Estou pensando nisto como variedade agora. Observem a notação, né? Sim? Agora vou pegar uma forma aqui. Como? Assim, né? Temos então π a projeção do fibrado cotangente em M. Certo? Então, eu tenho que definir lambda uma forma aqui. Ou seja, o que eu preciso? Preciso pegar um ponto aqui. Essa agora é a minha variedade. Então, eu pego um ponto nessa variedade. Um vetor no espaço tangente a esse ponto. Vou denotar ele assim. Um vetor no espaço tangente a essa variedade, que é isto. Sim? Se se confundem, chamem isto de n e substituam. Então, eu tenho que definir para vocês quem é isto. Lambda em W. Isto vai ser uma função linear deste espaço em R. Ou seja, vai pegar o x ômega. Parece meio estranho, né? Mas observem que temos alguém que conecta o fibrado cotangente com a variedade, que é a projeção. Em particular, eu posso pegar a diferencial da projeção, né? Vai deste espaço em aqui. Agora, justamente, ômega, chamem de π de, só para... Ômega está aqui, essa aqui é a união de todos os espaços cotangentes sobre M. Ou seja, que π de... Vou pegar a base do ômega, vou chamar de P. Ela está parada sobre algum ponto P. A única coisa que estou dizendo é que ômega está aqui. No espaço dual do espaço tangente a P. Aqui π de ômega, então, é P. Este espaço é justamente... Ômega está no dual desse espaço. Sim? Então eu posso pegar ômega e calcular na imagem disto. Em particular na imagem por π, por x. Né? Ou seja, o único que estou dizendo é isto. Eu posso fazer agora isto. Esse troço está aqui. Então eu posso pegar ômega e calcular aqui. Isso. Está aqui. E ômega é um funcional linear aqui. Então eu posso fazer isto.
Isso satisfaz tudo que a gente quer, porque observem que para cada ômega, por definição, isto é uma aplicação linear. E está construído com funções diferenciáveis. Então, isso que está aqui é diferenciável. Então, é uma forma. Tem uma outra notação para ver isso, usando um conceito extremamente importante, que vai nos acompanhar até o final do curso e que é muito importante vocês entenderem bem. E não é nada demais. Mas, na sua inocência, ela esconde um monte de propriedades muito profundas. Né? Observem o seguinte, então, observação importante. Pegue uma função diferenciável de m em n, duas variedades diferenciáveis. Aqui temos as formas, aqui temos as unformas das duas variedades. Né? Se nós pegamos um campo, se existe um campo em M, nós podemos levar ele para N, mas não como campo realmente. Nós vimos que o que nós podemos fazer é isto. Isto não é um campo em N realmente, é um campo ao longo de F. Então, é quase um campo, mas não é um campo. É um campo ao longo de F. As formas não têm esse problema. Se eu tenho um campo em X, levo para N com a diferencial, mas não é bem um campo em N. Mas se eu tenho uma forma em N, eu posso puxar para trás a forma para M e tenho uma forma em M. Isso se chama o pullback da forma de N para M. E a conta é muito simples. Então, isso não funciona para campos, mas sim para formas. Né? Então, se temos uma função diferenciável, ômega, uma forma em N, então dá para construir uma forma chamada o pullback de ômega por F, e é definida assim. Né? Bom, vejam bem que não tem muita escolha. Né? O que vocês têm que fazer? Tem que definir isto. Mas o que é isto? Bom, isto é uma forma em M, ou seja, que para cada ponto me dá uma função linear. Então, eu tenho que pegar um ponto e dizer para vocês quem é essa função linear. Bom, mas para dizer quem é essa função linear, eu tenho que calcular ela num vetor, porque ela é uma função linear. Né? Então, eu preciso pegar V, um vetor tangente a M em P. E tenho que dizer para vocês quem é essa. Né? Mas o único que temos é ômega. Né? E ômega trabalha aqui. Mas a diferencial de F leva V num vetor daqui, onde eu posso aplicar ômega. Então, é claro o que temos que fazer. Isso que está aqui mora no espaço tangente a N em F de P. Portanto, eu posso calcular isso aqui, está aqui, e ômega em F de P é um elemento nodual desse espaço. Portanto, eu posso calcular isso assim. Isso é um número. Certo? Então, eu construí, graças à diferencial da F, uma forma em M. Por isso chama pullback, porque pega uma forma em N e puxa para trás a forma para M. Né? Posso ver da mesma maneira, mas isso vendo as formas,
como seções do fibrado. Mas eu posso ver as formas também assim. E como fica o pullback nesse caso? Bom, quem é o pullback de ômega quando eu pego um campo X? Isso tem que ser uma função diferenciável. Quem é? Bom, vejam só. Isso que está aqui é um campo ao longo de F. Então, agora eu posso calcular ômega composto com F nesse campo. Ou ômega, simplesmente, ômega nesse campo. Por que isso faz sentido, né? Porque o valor de uma forma num campo, em cada ponto, só depende do valor de campo no ponto. Então eu posso entender isto assim e não tem nenhum problema. Sim? Vocês podem, se quiserem, colocar o F aqui. Mas é redundante. Porque isso só pode ser calculado no ponto correspondente. Então, aqui tem as duas maneiras de ver o pullback, agindo nas duas representações do mesmo espaço. Certo? É inocente, mas por que é tão importante? Nós acabamos de ver que a diferencial de um campo não é um campo. É um campo ao longo de F, mas não é um campo. Mas o pullback, de uma forma, é uma forma. E segundo, e mais importante, esse troço respeita tudo o que tem importância e o que a gente vai precisar respeitar. Toda a estrutura algébrica e toda a estrutura diferencial que mais vai nos interessar é preservada pelo pullback. Esse é o segredo de quase tudo que a gente vai fazer até o final do curso. Por exemplo, vocês já sabem disso, e vocês já usaram 1 milhão de vezes isso, num contexto que vocês talvez não reconheçam. Mas o teorema de mudança de variáveis em integrais é isso. É que o pullback respeita as estruturas que interessam. Agora, nós vamos ver isso. Vamos ver exatamente de onde sai o teorema de mudança de variáveis. Né? E vocês vão ver que graças às propriedades que tem o pullback, é quase tautológico. Outra propriedade importante que a gente pode fazer com formas é a seguinte, e tem a ver com o pullback também. Então, exemplo. Pega uma subvariedade regular dentro de uma variedade. E pega agora uma forma sobre em M. Então, automaticamente vocês podem restringir ômega a S. Simplesmente como função. Né? Ou seja, ômega restrito a S agora leva cada ponto de S numa funcional linear sobre o tangente de M no ponto. Sim? Então, ômega restrito a S vai de S no fibrado tangente a M.
¿sí? Então, cada ponto P de S elevado em ômega P, que é um elemento aqui. ¿Sí? Mas quando a gente escreve isso, a gente não interpreta ômega como agindo em todo esse espaço, senão, na verdade, agindo aqui. Claro que este espaço, como é uma subvariedade mergulhada, nós vimos que está naturalmente identificado como um subespaço do espaço tangente. Então, os usuários também. ¿Sí? Em outras palavras, quando a gente escreve isto, não é simplesmente a restrição da função, mas também a gente restringe onde é que a funcional linear está agindo. ¿Sí? ¿Está claro? Mas é meio enrolado, né? Mas observem que forma simples de ver com o pullback. Aqui vocês têm a inclusão. Quem é esse troço que acabo de definir? Ômega restrito a S, nada mais é do que o pullback de ômega por a inclusão. Por quê? Bom, observem quem é o pullback, né? Como é que age? Peguem agora, isso aqui é uma forma aqui. Então, se P está em S e V está em TPS, então quem é ômega em P em V? Bom, temos que usar a definição. É ômega de I de P de a diferencial da inclusão em V. ¿Sí? O único que eu fiz foi usar a definição. Mas I de P, isso aqui é inclusão. I de P é P. ¿Sí? E a diferencial da inclusão em P é justamente o que faz esta identificação. Então, isso que está aqui é o que identifica esses dois espaços e que me permite pensar um vetor aqui como um vetor aqui. ¿Sí? Então, olhem isto, é justamente o que eu falei aqui. É restringir a pontos de S e restringir os vetores ao subespaço. Isso que nós chamamos de restrição de ômega a uma subvariedade. Quando é uma subvariedade, um subconjunto aqui, isto faz sentido, né? E aqui uma outra maneira de descrever isso é o que eu falei aqui, com o pullback. Mas agora nós podemos falar de uma subvariedade imersa, simplesmente. Peguem esse e uma imersão. Agora vocês não podem fazer isto. Mas sim podem fazer isto. Então, esta maneira de ver as coisas é mais flexível. Em particular, esta não precisa nem ser uma imersão. Pode ser qualquer aplicação diferencial. Ainda isso faz sentido. Pode ser constante. Não tem problema. Certo? Então, o pullback vai nos acompanhar até o final do curso. E ele é meio mágico. É difícil de acreditar pela simplicidade da definição, né? Aqui vocês podem ver isto também como um pullback, né? Observem, aqui tem a diferencial da projeção, né? E sim, lambda em ômega nada mais é do que o pullback de ômega por pi.
vejam que faz sentido. Isso é um elemento daqui. O pullback, ou seja, isso é a união das formas que agem sobre o espaço tangente. Isso são formas lineares, não são formas diferenciais, são formas lineares. O ponto não se mexe, está fixo. É uma função linear. Né? Isso que está aqui pega um elemento daqui e me dá um elemento daqui. Sim? Pegamos um elemento no dual deste e damos um elemento no dual deste. ¿Está claro? ¿Se entende? Muito simples. Né? O importante para formas diferenciais são essas lições. Né? O valor só depende do valor do campo no ponto e restringir um aberto é o mesmo que primeiro restringir e considerar a forma restrita. De fato, isto é consequência disto. Então, ok, muito bem. Então, vamos ver agora um pouquinho de álgebra multilinear. Nós precisamos estender isto. As formas são muito bonitas, mas são muito restritas para o que a gente quer. A gente quer não aplicações lineares só dos campos, mas multilineares em produtos de campos. Sim? É essencialmente o mesmo que formas, mas multilinear em vez de linear. E tem as mesmas propriedades. Mas vamos então relembrar um pouquinho de álgebra multilinear. Então, peguem V um espaço vetorial, pode supor que tem dimensão finita, e peguem então, definição, sempre é real, né? Então, T um produto de K vezes em R é multilinear se é linear em cada variável. Ou seja, se fixando K-1 variáveis, vira linear na que sobra. Ou seja, esta função T de V1, VI mais 1, VK. Se eu fixo todos menos o VI e considero isto como uma função de VI, fixando esses K menos 1, essa função é linear. Né? Então é linear em cada variável. As aplicações multilineares podem ser vistas em função do que se chama produto tensorial de V. Então, o que é o produto tensorial? O que é isto? Bom, a definição formal é a seguinte. Vocês pegam este espaço isso aqui é um espaço natural um espaço vetorial de maneira natural. Não estamos interessados nessa estrutura. Pegam isto como um conjunto.
agora vocês podem gerar o espaço vetorial livre sobre esse conjunto. Isso quer dizer que os elementos de aqui são considerados uma base do novo espaço. Ou seja, são somas formais. Né? São somas formais dos tipo assim. Vocês pegam dois elementos aqui, né? Vamos colocar assim. E todos esses são considerados independentes. Então são somas formais deste tipo. Vocês não faz sentido dizer isto. V1 W1 mais V2 W2 não é V1 mais V2 W1 mais W2. Vocês não podem fazer isso. São elementos diferentes. Isto é diferente disto. Porque todos são independentes, de fato. Os três são linearmente independentes. Muito bem. Então, isso se chama o espaço vetorial livre, que vamos denotar assim. F. Então, aqui se escolhe um subespaço, que é o seguinte, seja esse o subespaço gerado por coisas deste tipo. VW, V1W mais V2W menos V1 mais V2W. A mesma coisa trocando V com W, ou seja, VW1 mais VW2 menos VW1 mais W2. Então são coisas geradas por estas, é o espaço linear gerado por estas combinações e também com multiplicação por escalares. CVW menos CVW e CVW menos VCW. Então peguem o subespaço, isso aqui em geral, isso aqui tem um espaço vetorial de dimensão infinita. Né? Para espaços vetoriais reais não triviais, isso aqui tem dimensão infinita. E também isso. Não? Mas então, temos um espaço vetorial e temos um subespaço deste espaço. Sempre que vocês têm um espaço vetorial e um subespaço, podem gerar o espaço quociente. Porque um grupo abeliano, os espaços vetoriais são grupos abelianos e, portanto, podem fazer o espaço quociente. Né? Então, podem fazer F de V dividido S. Ou seja, dois elementos aqui são equivalentes se a diferença está aqui. Isso que se chama produto tensorial. Claro que não precisa ser V e V, pode ser V e W, não precisa ser o mesmo. Mas não é para vocês pensarem em espaços, em produtos tensoriais assim. O importante é que existe uma base, dada uma base, então, observação, se V1, Vn é uma base de V, então V1, VI, VJ, isso é o elemento, estou simplesmente pensando no elemento VI, VJ, a classe dele estou denotando assim. A classe dele aqui. Né? Mas então eu formo coisas assim, e isso que está aqui é uma base de V.
Então, se V tem dimensão n, isso aqui tem dimensão n quadrado. Você pode perguntar, mas por que fez toda esta coisa e não falou que simplesmente... Porque isso dependeria da base. Aqui, isso aqui, essa definição não depende de bases. Então, essa é uma maneira de demonstrar que isto não depende de bases. Mas eu posso agora definir o espaço vetorial, que são as combinações lineares destes elementos, formais desses elementos. Então, agora temos um elemento típico de V vezes V. No produto tensorial, um elemento típico lambda daqui é, dado uma base de V, é uma combinação de lambda e J, VI, VJ. Claro que isso aqui é um espaço vetorial de dimensão finita, tem seu dual. Que claro que está identificado com isto. E se base de V com sigma 1, sigma n, base dual, então a base dual desta base, neste espaço, é simplesmente sigma I, sigma J. Claro que isso aqui é a base dual. A única coisa que estamos dizendo é que sigma I, sigma J em VK, VS é delta IK, delta JS. Isso porque tem uma noção, o que estamos fazendo aqui? Aqui estamos pegando um elemento no dual de V, né, que é uma função linear, e estamos fazendo o produto tensorial dessas funções lineares. Isso vale para funções multilineares quaisquer. Né? Se T e L são multilineares, então se... vamos chamar aqui, né? As funções multilineares com K variáveis, vamos chamar de TK de V. Né? Então, se T é uma função K multilinear de V e L é uma função R multilinear em V, então eu posso definir o produto tensorial de T com L e vai ser uma função K mais R multilinear em V e está definida assim, da única maneira que faz sentido definir. V1, VK, VK mais 1, VK mais R é T de V1, VK, L de VK mais 1, VK mais R. Essa aqui é a multiplicação de números reais. Né? Então, se você fixa, por exemplo, fixem todas essas menos a V1. Bom, isso aqui vira um número. Né? Então, em particular, isso vira uma função linear de V1. Ou seja, isso é uma função K mais R linear, portanto, mora aqui. Certo? Bom, o que estamos fazendo aqui é isso, né? É pegando
o produto tensorial neste sentido dessas dois elementos no dual de V. Né? Com essa definição, observem, né? Sigma I, sigma J de V K Vs é, por definição, aqui é sigma I de VK vezes sigma J de Vs. Estou simplesmente copiando isto. Né? Mas isto é delta IK e isto é delta JS. Por isso que dá isso. Então isso mostra que o produto tensorial, neste sentido, dessas formas lineares, dessas aplicações no dual, é o dual da base esta. Sim? Uma pergunta? Tem pergunta? Bom, então continuamos na quinta-feira. A prova é o dia 2 de outubro.